Em janeiro, quase que eu esqueço de falar, em janeiro eu estarei em férias da Rádio Luz Radiônica e serão escolhidos os melhores programas. Quer dizer, aqueles que tiveram mais visualizações vão ser reprisados num formato menor, priorizando mais o texto, tá? Não deixem de prestigiar, de ouvir novamente, curtir e comentar, ok? Então, até lá, conto com vocês. Chapeuzinho Vermelho, por Charles Perrault. Era uma vez uma pequena aldeã, a menina mais bonita que poderia haver. Sua mãe era louca por ela e a avó mais ainda. Esta boa senhora mandou fazer para a menina um pequeno capuz vermelho. Ele lhe assentava tão bem que por toda parte aonde ia a chamavam Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe, que assara uns bolinhos, lhe disse: "Vá visitar sua avó para ver como ela está passando, pois me disseram que está doente. Leve para ela um bolinho e este potinho de manteiga." Chapeuzinho Vermelho partiu imediatamente para a casa da avó, que morava numa outra aldeia. Ao passar por um bosque, encontrou com um padre lobo, que teve muita vontade de comê-la, mas não se atreveu por causa dos lenhadores que estavam na floresta. Ele lhe perguntou para onde ia. A pobre menina, que não sabia que era perigoso parar e dar ouvidos a um lobo, respondeu: "Vou visitar minha avó e levar para ela um bolinho com um potinho de manteiga que minha mãe está mandando." "Sua avó mora longe?" perguntou o lobo. "Ah, mora sim", respondeu o Chapeuzinho Vermelho. "Mora depois daquele moinho lá longe, bem longe, na primeira casa da aldeia." "Ótimo", disse o lobo. "Vou visitá-la também. Vou por este caminho aqui e você vai por aquele caminho ali, e vamos ver quem chega primeiro." O lobo pôs-se a correr o mais que podia pelo caminho mais curto, e a menina seguia pelo caminho mais longo, entretendo-se em catar castanhas, correr atrás das borboletas e fazer buquês com as flores que encontrava. O lobo não demorou muito para chegar à casa da avó. Bateu. Toque, toque, toque. "Quem está aí?" "É sua neta, Chapeuzinho Vermelho", disse o lobo, disfarçando a voz. "Estou trazendo um bolinho e um pedacinho de manteiga que minha mãe mandou." A boa avó, que estava de cama por andar adoentada, gritou: "Puxa a lingueta e o ferrolho se abrirá." O lobo puxou a lingueta e a porta se abriu. Jogou-se sobre a boa mulher e a devorou num piscar de olhos, pois fazia 3 dias que não comia. Depois fechou a porta e foi se deitar na cama da avó, à espera de Chapeuzinho Vermelho, que pouco tempo depois bateu à porta. Toque, toque, toque. "Quem está aí?" Ouvindo a voz grossa do lobo, Chapeuzinho Vermelho primeiro teve medo, mas pensando que a voz estava gripada, respondeu: "É sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Estou trazendo uns bolinhos e um potinho de manteiga que minha mãe mandou." O lobo gritou de volta, adoçando um pouco a voz: "Puxa a lingueta e o ferrolho se abrirá." Chapeuzinho Vermelho puxou a lingueta e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe, escondendo-se na cama debaixo das cobertas: "Põe o bolo e o potinho de manteiga em cima da arca e venha se deitar comigo." Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi se enfiar na cama, onde ficou muito espantada ao ver a figura da avó na camisola. Disse ela: "Minha avó, que braços grandes você tem!" "É para abraçar você melhor, minha neta." "Minha avó, que pernas grandes você tem!" "É para correr melhor, minha filha." "Minha avó, que orelhas grandes você tem!" "É para escutar melhor, minha filha." "Minha avó, que olhos grandes você tem!" "É para enxergar você melhor, minha filha." "Minha avó, que dentes grandes você tem!" "É para comer você." E dizendo estas palavras, o lobo malvado se jogou em cima de Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Moral: vemos aqui que as meninas, e sobretudo as mocinhas lindas, elegantes e finas, não devem a qualquer um escutar, e se o fazem, não é surpresa que do lobo virem o jantar. Falo do lobo, pois nem todos eles são de fato equiparáveis. Alguns são até muito amáveis, serenos, sem fel nem irritação.
Esses doces lobos, com toda a educação, acompanham as jovens senhoritas pelos becos afora e além do portão. Mas ai, esses lobos gentis e prestimosos são entre todos os mais perigosos. Agora vamos ouvir a versão dos irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam. Entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz de veludo vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo e por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha e estas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais, e quando estiver na floresta, olhe para a frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa e não sobrará nada para sua avó. Quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe. Sua mãe morava lá no meio da mata e mais ou menos uma hora de caminhada da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? A casa da vovó. O que é isso debaixo de seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la, ela respondeu. Onde fica a casa de sua avó, Chapeuzinho? Fica a um bom quarto de hora de caminhada mata dentro, bem debaixo dos 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Esta coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente matreiro, vais papar as 2. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse, Chapeuzinho, notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola, quando é tudo tão divertido aqui no bosque. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitas por todos os cantos e pensou, se eu levar um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá, com certeza. Chapeuzinho Vermelho deixou a trilha e correu para dentro do bosque à procura de flores. Mal colhia uma aqui e avistava outra ainda mais bonita colar e atrás dela, assim, foi se embrenhando cada vez mais na mata. O lobo correu direto para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu a porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho trouxe uns bolinhos e vinho. Abra a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto até a cama da avó e a devorou inteirinha. Depois vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho corria de um lado para o outro a cata de flores. Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais, lembrou-se de repente da sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa a encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou, puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó deitada,
com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. "Ó, vó, que orelhas grandes você tem!" "É para melhor te escutar." "Ó, vó, que olhos grandes você tem!" "É para melhor te enxergar." "Ó, vó, que mãos grandes você tem!" "É para melhor te agarrar." "Ó, vó, que boca grande assustadora você tem!" "É para melhor te comer." Assim que pronunciou estas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho. Saciado seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia passando junto à casa pensou: como essa velha está roncando alto, melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela. "Finalmente te encontrei, seu velhaco", disse. "Faz muito tempo que ando à sua procura." Sacou sua espingarda e já estava fazendo pontaria quando atinou que o lobo devia ter comido a avó e que, assim, ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho. Mais algumas e a menina pulou fora gritando: "Ah, eu estava tão apavorada, como estava escuro na barriga do lobo!" Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: "Nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe proibir." Depois de ler essas duas versões, eu tenho a minha preferida. E vocês, também escolheram uma? Eu quero saber, hein? Me contem! Na próxima semana, contarei mais sobre a origem dos contos de fadas e seus principais autores, ou melhor, seus contadores de histórias. Segundo Ana Maria Machado, conhecer os contos de fadas é importante para nos conhecermos. Bom, amores, fica a reflexão para o dia de hoje. Beijos de luz e até a próxima quinta-feira.